Bom, camaradas, iniciamos agora a nossa terceira turma do grupo de estudos para pensar o Brasil. Falando rapidamente aqui do grupo, a gente iniciou primeiro a primeira turma fazendo a leitura do grupo, fazendo a leitura do texto O Povo Brasileiro, né, de Darcy Ribeiro. A iniciativa do grupo é justamente nesse enfoque, né, com o problema do Brasil, o Brasil como questão, né, e aí o grupo de estudos para pensar o Brasil é uma iniciativa das Brigadas Populares, porém é uma iniciativa aberta a todos, né, de outras organizações, de outros coletivos, para que a gente consiga estabelecer um diálogo mesmo sobre o nosso tema, sobre o que nos interessa, né? Um dos nossos princípios nas brigadas é o problema, né, a questão da soberania nacional, a questão para pensar os nossos problemas, né, para pensar a revolução socialista, né, a revolução brasileira. E não é diferente com o tema que a gente dá prosseguimento, né, que é a turma 3, que toca o tema da educação popular e soberania nacional. Conforme vocês viram no nosso material, a gente apresenta uma necessidade, né, que está na ordem do dia, que é pensar a educação brasileira. E para isso, existem algumas pautas e algumas questões que foram organizadas nas unidades que a gente apresentou, que a gente disponibilizou, né, para vocês. Sendo essa unidade, a unidade 1, né, a primeira, para que vamos iniciar hoje com o tema do novo ensino médio. Antes de iniciar, vamos apresentar a coordenação, né, do grupo. Primeiro, me apresentando, meu nome é Yasmin, sou militante das Brigadas Populares, aqui atualmente moradora da Bahia, né, mas já estive em alguns lugares, como Brasília. Sou atualmente secretária nacional de formação das Brigadas Populares e aqui na Bahia estou atualmente como secretária organizativa. Sou estudante de filosofia, mestranda, né? Mas os detalhes eu acho que vocês já tiveram acesso nas nossas inscrições. E agora passo a palavra para nossa também coordenadora do grupo, Lara. E boa noite a todos e todas. Meu nome é Roberto Santana, eu sou do Rio de Janeiro, sou militante das Brigadas Populares desde 2011 e atualmente eu também sou do Secretariado Nacional das Brigadas, como Yasmin. E minha formação original é em História, né, e tenho doutorado em Políticas Públicas pela UERJ. E atualmente sou professor da Faculdade de Educação também da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Maju. A gente não está te ouvindo. Agora tá. Não, mentira, eu acho que é o microfone da Estela. Maju? Tá. Guardar um pouquinho. Ainda não.
Vamos dar prosseguimento, e aí quando a Maju voltar, ela se apresenta. Bom, a gente convidou o nosso secretário político nacional das Brigadas para fazer uma fala para o espaço. E Maju ainda tá ruim. Não tá dando. Não escutamos. Tá, a gente vai apresentar. O Gabriel vai fazer a fala. E aí depois, quando você retornar, você se apresenta. Gabriel, manda bala aí. Será que ele tá escutando, Roberto? Oi. Oi, camarada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, me apresentar, né? Além de secretário político nacional das Brigadas Populares, né? Eu sou professor, também sou doutor em políticas públicas, assim como o Roberto, né? E queria saudar a iniciativa dos companheiros né, da coordenação do curso, Lara, Roberto, Yasmin, Maju, pela iniciativa do nosso curso para pensar no Brasil. Acho que é importante essa iniciativa no sentido, boa noite, Lucas, essa iniciativa no sentido da gente refletir um pouco, formular teoricamente sobre aquilo que a gente tem observado na realidade, propor. Eu acho que a gente, essa questão do novo ensino médio, acho que um pouco da discussão sobre o Brasil é uma discussão que nós pautamos, né, sempre aqui pelas Brigadas Populares, uma discussão que precisa começar a partir de uma análise do contexto nacional. Né? O contexto nacional é um contexto que nós estamos organizados, um contexto que estrutura e marca, organiza a vida, a nossa vida em sociedade. Né? Durante muito tempo, muitas correntes, campos do marxismo, da luta revolucionária, pensaram e formularam de forma abstrata, né, a possibilidade de uma classe trabalhadora, de uma organização que fosse uma organização mundial de trabalhadores, etc., mas que não pensava o recorte nacional, o recorte da racialização da classe trabalhadora, da questão de gênero, né, no sentido de materializar a classe, o grupo social, né, e o sujeito político que estava no tabuleiro político. Né? Então, acho que, diante disso, o curso é importante, muito importante, não só para que a gente internamente, né, formule sobre aquilo que a gente está vendo na realidade, mas um momento de reflexão muito sobre o que a gente está vivendo. A gente das Brigadas formulou uma leitura e uma análise sobre o governo Lula que nós estamos vivendo um momento que até agora não foi vivido pela esquerda, pelo grupo em que nós nos encontramos enquanto esquerda. Né? Quando eu vou assistir essa reunião. Opa. Oi, Drica. Desculpa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpa aí. Nada. Pronto, vou desligar aqui. Assista. Boa noite. Seja vou assistir a reunião e cadastrar bem-vinda. o pessoal para o PPA amanhã. Boa. Estou ouvindo aqui vocês. Aproveitando aí a entrada da Drica, disso que se trata, né? Formulação política, análise teórica e prática avançada aonde nós estamos, aonde a cabeça pensa, onde os pés pisam. E aí, para fechar, eu acho que sobre isso, ela falou do PPA e a gente fez uma formulação na nossa organização que nós vamos para um momento em que, durante muito tempo, nós vivemos aí um período de oposição de esquerda aos governos progressistas, né? E depois vimos a ascensão do fascismo. Hoje não há mais espaço para a oposição de esquerda. O governo que está aí é um governo que pode fazer sucesso, que pode vencer, apesar das últimas 24 horas de derrotas sistemáticas em muitas coisas. Né? É um governo que é o nosso. Né? O Lula pode fazer um grande governo e nós podemos ver a volta do fascismo. Nós ganhamos a eleição por pouco, nós ganhamos a eleição no executivo no momento de ascensão do fascismo. Então, nós precisamos analisar e
pactuar o momento político que nós estamos. E aí a gente bota duas situações importantes para a gente pensar, né, desse governo, que é defesa e demanda. Nós vamos ter que defender esse governo que está aí, mas vamos ter que demandar, criticar o que for necessário criticar e demandar para a gente poder avançar. Né? Esse governo é o nosso governo, não temos que ter medo de falar disso. Né? Agora, é um governo de contradição, um governo que está sob cerco. Nós sabíamos que seria um governo de salvação nacional. Dentre qualquer outra coisa que nós acharmos, que nós pudéssemos pensar que o Lula faria, nós precisamos pensar que, sobretudo, nós estamos num momento de coalizão para parar o que vinha sendo feito. Então, acho que esse momento de reflexão é um momento importante, um momento para a gente articular a que defesa nós faremos e que demanda nós levaremos para o governo aí estar no cadastramento do PPA. Né? Não é brincadeira o que se passa de quando perderam a eleição no momento de ascensão. E acho que essas são formulações que nós precisamos ter. Inclusive, parar para pensar sobre onde nós estamos e onde nós queremos refletir e formular. Então, quero parabenizar esse grupo, parabenizar vocês que estão aqui numa quinta-feira à noite, e parabenizar o Grupo para Pensar no Brasil, sempre que puder, sempre que quiserem, contem comigo. Tá? Pátria livre, venceremos. Venceremos, camarada. Muito obrigada pela sua fala. Maju, você está conseguindo agora? Vocês me ouvem? Sim. Tá, mutei meu PC, tô falando no meu celular, bem humilhada. Mas é isso. Boa noite, gente. Eu sou a Maju, eu sou militante das Brigadas Populares em Santa Catarina desde 2017. Sou assistente social e tô compondo a coordenação do nosso grupo a partir desse momento. Vou aproveitar o gancho, vou falar um pouquinho da metodologia que a gente selecionou para a turma atual. A gente pensou numa metodologia que instigasse mais o pessoal a participar dos encontros, fazendo conexões com o seu dia a dia, com o seu cotidiano e com o material que a gente está trazendo, né? Os materiais são sempre de orientação, de apoio. Quem quiser trazer sugestões, críticas, ideias, está sempre aberto. É sempre um espaço de troca. E aí a gente organizou uma série de perguntas básicas, 2, 3 perguntas por encontro, para serem trabalhadas em conjunto com os textos. E aí a ideia é que no final de cada encontro a gente selecione uma ou 2 pessoas para trazer um pouco do que os textos do próximo encontro vão falar, nesse próximo encontro, né? Já pensando essas perguntas que a gente vai mandar para vocês com antecedência, junto com os textos. Então, a ideia é sempre fazer esse exercício de trazer um pouco das nossas formulações, das nossas visões, do nosso cotidiano, a partir das perguntas de orientação para pensar as discussões, apresentá-las aqui no coletivo e fazer essa contribuição, essa construção de sínteses em conjunto, assim. A ideia é que o estudo seja contínuo, né, de cada um de nós e coletivamente, e que o grupo de estudos não se finde em si mesmo. Então, a ideia é que a gente consiga pensar o que a gente está estudando com o propósito de aplicar na nossa realidade. Então, um pouco da orientação que a gente vai dar nesses estudos vai ser nessa linha. Então, até pensando a diversidade que um grupo de estudo geralmente tem, né? As perguntas não vão ser assim super, ultra, hiper, mega aprofundadas. Ela é realmente para ser um instrumento dentro do nosso estudo. Então, a gente vai enviar elas para vocês. Acho que a gente pode enviar sempre no final de cada encontro. Acho que a gente não fecha certinho quando enviar, mas acho que é bem tranquilo. E é mais ou menos isso, assim. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. E acho que é isso. Beleza. E aí, antes da gente iniciar, a gente tem a proposta de iniciar com um vídeo, né, com uma parte da mística do espaço. Queria que vocês se apresentassem para a gente. Vou chamar aqui para tentar organizar, tá? Primeiro, Gustavo Carneiro. Oi, gente, boa noite.
Eu sou Gustavo, eu sou do Rio de Janeiro, sou advogado. Eu não conheço as Brigadas Populares, eu tive acesso a um link para inscrição nesse evento e tal. Eu não sei exatamente de onde veio, eu não me lembro agora de onde foi que veio, porque eu sigo alguns perfis de partido, eu acho que foi alguém do PCB que compartilhou, não, enfim, não lembro. E aí eu fui ler, vi que ia haver esse evento, um grupo de debate e tal, que tinha lá todos os textos. Eu falei, deixa eu ver qual é. Sim, vou e me inscrevi para poder conhecer, para poder entender. Então hoje provavelmente eu vou ficar bem caladinho, bem quietinho, vou ouvir vocês. Eu não consegui ter tempo de ler os textos e estou com eles abertos aqui ainda, porque eu vou ler. Mas essa semana eu tive uma semana de cão, assim, eu estou resolvendo, estou tentando ouvir aqui e resolvendo um problema no WhatsApp aqui ainda, porque tinha um problema pessoal muito sério, e aí eu não consegui ler os textos ainda. Mas então eu estou prestando atenção e vou justamente, como eu sei que minha atenção vai estar meio dividida, eu vou dar encaminhamento a isso depois, e na próxima encontro eu espero estar mais atualizado, mais por dentro. Ok, obrigada, Gustavo. É assim mesmo, e aí, primeiro encontro, a gente já preparou uma exposição, né, uma fala, né, que vai amarrar os textos, né, os primeiros textos, nosso camarada Roberto, que logo mais vai falar, vai apresentar para a gente, e tá tranquilo, seja muito bem-vindo. Agora, Alexandre. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou aqui da Brigada 21 de Junho de Santa Catarina e participo do Grupo de Educação Popular aqui do estado. Prazer aí, gente. Boa, seja bem-vindo, camarada. Sil Rosa, eu acho. Oi, pessoal. Eu sou assim, eu não vou abrir minha câmera, não, porque eu tô aqui toda descamelada, meio gripada. Sou aqui das Brigadas Minas, né? Tô de BH. Cheguei a trabalhar há pouco tempo, na correria, e sou professor da rede pública, sou militante do Sindiúte, das Brigadas Populares, desde a fundação. É isso. Boa, Sil. Stella. Boa noite, gente. Meu nome é Estela, sou de Salvador, né? Sou administradora, bacharel em Direito também. Já conheci as brigadas inicialmente por conta da ex-militante que atuou aqui. E aí acabou que não teve muito, não foi um pouco para frente, né? Mas eu conheço as brigadas por causa do pessoal do Pará, da minha família do Pará, foi que me encaminhou para as brigadas, né? Mas eu ainda não sou atuante, estou aí querendo saber como é que eu posso ajudar, como é que eu posso entrar nessa luta. É isso. Boa, Estela. Estela é a mais nova militante das brigadas, mais nova, mas já tem um tempo aí em relação com as brigadas. Seja bem-vinda ao grupo e é o início da sua contribuição para a luta, camarada. Bom, vamos lá, Maria. Oi, gente, tá dando para me ouvir direitinho? Assim. Beleza, não vou abrir a câmera, tá? Eu tô de pijama, não tá legal. Mas eu sou do DF, pesquiso na área de filosofia também, faço mestrado e milito nas brigadas desde 2018. Enfim, acho que é isso. Na outra oportunidade a gente teve também esse momento, então vou deixar livre aí para não tomar muito tempo. É nóis. Obrigada, camarada. Bom te ver no espaço. Sérgio. Câmera, porque também tô lá aqui. Sobre teoria marxista da dependência, o povo daqui, e faço parte da sindical aqui do
ao Simpro. E é isso. Obrigada, Sérgio. Deu uma cortada, mas eu acho que a gente deu mais ou menos para entender. Lucas Souza. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Olha, eu sou de Pernambuco, já estou nas brigadas há 1 ano e a gente também estudo ciências sociais, também estou na graduação e é isso. Vou abrir espaço para os próximos colegas. Seja bem-vindo, Lucas. Daniel. Daniel, tá conseguindo falar? Não, né? Tá. Então vamos lá. Renan. Bom, eu sou de Belo Horizonte, sou advogado, assessor parlamentar e estou conhecendo as brigadas agora, na verdade. Tive contato pelas redes, mas estou muito interessado em conhecer e participar mais. E também estou muito empolgado com essa oportunidade de aprender e discutir sobre esse tema que eu considero tão importante, tão chave para a emancipação popular, que é a educação, né? Então, estou feliz de estar aqui com vocês. Boa noite, Yasmin. Posso falar aqui rapidinho? Que eu arrumei aqui meu celular agora. Pode sim. Eu tava com o PC aberto, travou tudo aqui agora, porque eu geralmente não uso o JITS, né? Aí o JITS é meio estranho. Sim. Desculpa aí pelo embrolho aí. Meu nome é um pouco difícil, é o Kelson Daniel, né? Sou professor da rede estadual de São Paulo. Milito uma cursinho populares em Cotia, onde eu moro, aqui em São Paulo, em Cotia, né? E eu conheço um pouco da Brigada Populares, né? Eu conheço o Gabriel Siqueira de longa data, que eu estudei no Rio de Janeiro, uma história aí no Rio de Janeiro, né? Eu conheço até o Roberto, eu acho. O Roberto do Enet, participou junto do Enel, acho, em 2013. Acho que foi isso também. Aí eu conheço um pessoal, ele tá lembrando, mas eu lembro dele faz tempo, né? Hoje eu sou militante assim, cursos populares, né? E tô aqui para aprender com vocês, né? Que aqui tá na educação básica, a gente tá com muita demanda, né? E geralmente o grupo de estudos alimenta para nós esperança, né? E minimamente é isso que eu espero de um grupo de estudo com todo mundo que é militante, né? E orgânico nos espaços, né? Beleza? Obrigado. Muito bom te ter aqui, camarada. Fábia. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Fábia, sou de Santa Catarina, moro em Florianópolis, eu milito nas Brigadas 21 de Junho faz uns 2 anos, eu acho, por aí. E eu também faço parte do nosso Círculo de Educação Popular, Darcy Ribeiro, por aqui, então, ansiosa para aprender mais, a participar dos encontros. Isso aí. Seja bem-vinda, Fábia. Leopoldo. Oi, gente, boa noite. Me chamo Leopoldo, eu sou aqui de Florianópolis, faço doutorado em jornalismo, estou em processo, estou sendo recrutado para entrar nas brigadas aqui, já tive 2 reuniões e amanhã vou ter uma terceira para decidir o meu rumo na organização e espero conhecer outras pessoas que atuam nas brigadas também, acho que é um espaço bem legal para isso, prazer em conhecê-los. Prazer, camarada, seja muito bem-vindo ao grupo e às brigadas. Drica. Opa, boa noite, camaradas. Eu sou a Drica, né? Já estou nas brigadas há pouco mais de 1 ano. A gente já participava de um movimento aqui local e em 2019 nós fizemos aí, né, a fusão com as brigadas populares. Hoje estou secretária política pelo 2º mandato. Estamos aqui a todo vapor também já recebendo camarada, né, que é o agora deu para o nome dele. Ixi, como é o nome dele, rapaz, que está aqui? Me ajudem, por favor. É o... Gabriel, Robertinho.
Não, que está aqui em Fortaleza, que era da Samuel. Brasília. Samuel Torquato. Pronto, é o Samuel Torquato. E agora nós estamos aqui na discussão, né, aí do PPA, que é para a gente disputar aí a grana, né, do federal, e conseguimos aqui que o Cícero, né, que também é militante das brigadas, vai estar lá na mesa com os ministros. E é isso, estamos juntos na luta para construir aí a revolução nesse país. Seja bem-vinda, Drica. Bom demais ver a galera do Ceará aqui. Letícia Romero. Letícia eu já chamei, né? Então, só falta o Milese. Ninguém conhece Milese. Qual é? Então, eu sou o Milese, eu atuo nas brigadas de Santa Catarina. Atualmente eu toco boa parte da comunicação da organização, mais ou menos isso que eu faço da minha vida, e eu estou muito contente de ver várias pessoas, inclusive se pá, um colega de curso aqui, né? Pô, Leopoldo, não sei se a gente é contemporâneo do jornalismo na UFSC, se tu... eu dei uma stalkeada ali, peguei, pô, tem vários seguidores em comum. Mas, enfim, o cara aqui, a pesquisa é rápida, gente. Aqui, o cara é rápido. Enfim, vamos que vamos. Bem animado para o curso. Boa. Então é isso. Todos apresentados e apresentados? Faltou alguém? Só a Letícia, né? Letícia, qualquer coisa, você se apresenta pelo chat só pra gente saber de onde você veio, onde é que tu vai. Então tá bom. Bom, gente, a nossa proposta inicial é começar com uma mística, que é um vídeo que a gente quer apresentar a vocês, mais para fazer a abertura. Em sequência, a gente começa com a exposição, que foi preparada pelo nosso camarada, né, Roberto, e aí seguiremos com o nosso grupo, nosso primeiro encontro da unidade 1 sobre a nova reforma do ensino médio, tá bom? Vou preparar aqui para expor o vídeo. Yasmin, não tem som, é isso mesmo? Para mim não aparece som. Eu ia comentar, achei que era só para mim. Também tá sem som. E tá sem som aí, camaradas? Então eu vou tentar abrir aqui o som e começar de novo. Que bom que vocês falaram. Peraí. Vai ter que deixar o seu microfone ligado pra gente ouvir, eu acho. Beleza. Eu tenho esses peixes e dou de coração. Deu? Eu tenho essas matas. Agora deu. Dou de coração. O mar. Darei a todos de presente junto à praia. Mas a gente vê só você, não vemos a imagem, não tem transmissão. Para mim não tem.
pulsando sobre os montes. Peraí, então. Eu tô vendo a imagem. Tá aparecendo sim. Tá Tem que aparecendo? procurar nesses quadradinhos aí, um que tá com uma imagem de YouTube. Que é separado, que mostra a Yasmin e o YouTube. É outro perfil da Yasmin. Tem um perfil que tem ela e tem outro perfil ali. Yasmin Leiras, é o outro que tá transmitindo. Aí agora tá aparecendo. Só apertar o play que vai. E eu tenho esses peixes que dou de coração. E eu tenho essas matas e dou de coração. O mar darei a todos de presente junto à praia. E o crepúsculo sinfônico pulsando sobre os montes. Ó meus amigos de outros, ofereço doce instante, a trégua de cuidados, um brincar de meninos na varanda que abre para altíssimos lugares, onde tudo que existe em paz. É a felicidade nos olhos de um pai, é a alegria muita gente feliz, é a justiça viver no mar. Quero a liberdade, quero o brilho, quero ser asa, quero o prazer, quero nossa cidade sempre isolada, cheios de cor. São José da nossa linda coração divino, espírito sonho de amor Brasil. Se o homem é eterno, sonha que vai ser real. Vou sonhar todos boas e homem em paz, esperando pelos frutos do final. Sem polícia, nem a polícia, nem feitiço dá meu poder. Tem uma preguiça, tem uma malícia que só a gente que sabe ver. Assim dizer, a minha utopia é correção da vida. Depois de venerar, dando pra ver meu sonho teimoso de assim realizar. São José da nossa linda coração divino, espírito sonho de amor Brasil. Sua vida sonha de fazer real. Vou sonhar coisas boas que do homem em paz, esperar pelos frutos do final. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço dá meu poder. Que uma preguiça, nem uma malícia que sabe que sabe ver. Assim dizer, a minha utopia é correção da vida. Depois de venerar, dando pra ver meu sonho teimoso de assim realizar.
Oi? Só no final que a imagem sumiu. Não sei porquê, mas deu para ouvir. Bom, e é assim, camaradas, que a gente inicia, né, nosso primeiro encontro. E agora eu peço que Roberto, que preparou a apresentação, possa iniciar essa apresentação para a gente iniciar o debate. Bem, camaradas, boa noite a todos e todas. Agradeço aqui a presença de todo mundo, tá? Que está dedicando aí umas horas da sua noite de estudos, né? Agradeço também todo mundo que vai acompanhar depois aí a gravação no YouTube, pelo interesse. Essa aqui, como já apresentado aí nas falas iniciais, né? É a nossa terceira turma do nosso grupo de estudos para entender o Brasil, né? Na primeira turma a gente estudou Darcy Ribeiro, na segunda turma a gente estudou Teoria Marxista da Dependência, e nessa terceira turma a gente escolheu falar sobre educação e soberania popular, né? Aproveitando, né, alguns debates do momento, agora em 2023, que é as discussões em relação ao novo ensino médio, tá? A militarização das escolas, as experiências de escolas civil-militares, né? E também, infelizmente, né, o triste dado do aumento dos ataques, né, violentos às escolas que a gente teve principalmente no início do ano de 2023. Né? Então, esse primeiro encontro, né, esses primeiros encontros, na verdade, são dedicados a gente refletir um pouco sobre as discussões que estão tendo sobre o novo ensino médio, né, que é uma pauta que já no início do governo Lula, né, ela levou a grandes mobilizações, né, há uma discussão muito grande sobre a revogação ou não do novo ensino médio, os diversos interesses que estão envolvidos nesse novo ensino médio. Né? Eu vou passar aqui por alguns pontos iniciais, com uma introdução do tema, né? E depois a gente vai abrir para que todos participem, e aí depois eu posso voltar com outras questões. Né? Mas, para a gente introduzir o tema, primeiramente a gente tem que entender que o ensino médio, né, enquanto escola pública para todos, né, ensino médio ele foi só eu que caiu ou todo mundo caiu? Todo mundo. Não, todo mundo. Oscilando a rede. Ok. Agora, voltou todo mundo? Acho que voltou, né? Sim. Sim. Então vamos lá, continuando. A ideia do ensino médio para todo mundo, né, público, obrigatório, ele é uma invenção recente no Brasil. Né? O ensino médio, como parte da escolaridade obrigatória do cidadão, ele só foi regularizado dessa forma em 2006. Né? Então é uma coisa que não tem nem 20 anos ainda. Só a partir de 2006 que o ensino médio foi considerado parte da educação básica obrigatória do cidadão brasileiro. Né? Assim como a educação infantil também. Né? Antes de 2006, só o ensino fundamental era considerado obrigatório. Né? O que é ensino obrigatório? Bem, ensino obrigatório ele passa por duas questões. Primeiro, né, a família é obrigada, né, a matricular, né, o filho, a filha, né, a criança, o adolescente na escola. E segundo, é obrigatório que o Estado ofereça essa etapa do ensino à população, né, por meio da educação pública. Então tem uma dupla obrigatoriedade, uma do Estado em servir a população, de uma etapa do ensino que se torna obrigatória, ofertar por meio da escola pública, né, essa etapa do ensino à população,
e, por outro lado, um dever das famílias de matricular os seus filhos e filhas nessa etapa da educação. Toda a escolaridade básica, né, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, passou a ser obrigatória a partir do ano de 2006. Portanto, o ensino médio ele tem um déficit muito grande de políticas públicas, de financiamento, né, quando comparado ao ensino fundamental. Porque como o ensino fundamental ele já foi considerado obrigatório desde a da LDB, de 1996, ele já vinha sendo ofertado com toda uma gama de políticas públicas, e principalmente de financiamento específico, por meio do então Fundef, né, o Fundo do Ensino Fundamental, que depois, a partir de 2006, ele vira Fundeb, nome que ele tem hoje, né, que ele passa a ser um fundo para toda a educação básica, não só mais para o ensino fundamental, e faz com que o ensino médio se torne uma política obrigatória, numa etapa obrigatória da escolarização básica do cidadão. Caiu para algumas pessoas, Renan, mas acho que todo mundo já voltou, para mim inclusive, mas já retornamos. Para além disso, se a gente voltar mais ainda no tempo, né, a gente voltar lá para o século XX, né, o ensino médio ele era uma etapa da educação muito restrita. Né? Você nem tinha tantas escolas públicas de ensino médio quanto você tem hoje, né? Porque pedir para o pessoal só desligar o microfone que não estiver fazendo uso da fala, senão vaza aqui. Acho que o Lucas está com o microfone ligado. Então, lá no século XX, né, você não tinha tantas escolas de ensino público, tá? Porque você não... O número de pessoas que chegavam ao ensino médio era muito pequeno. Né? E lá, no século XX, principalmente durante a ditadura militar, você já teve uma opção de ensino médio. Lucas, o seu microfone continua aberto. Você já teve no ensino médio uma proposta de escolhas, né? Pretensas escolhas de ensino médio. Né? Existiam 3 opções de ensino médio. Né? Muito parecido com essa ideia de itinerário formativo, etc., que a gente tem hoje. Você tinha um ensino médio técnico, né, no qual os jovens que passavam para o ensino médio, eles tinham disciplinas técnicas muito voltadas para áreas de indústria, computação, né, alguns ensinos médios técnicos para a área administrativa, né, dentro daquela lógica de industrialização, de modernização conservadora, né, modernização conservadora da ditadura, né, que clamava por uma mão de obra dita, especializada, técnica, para ser utilizada nesse processo de modernização pregado pela ditadura. Né? E o discurso desse ensino médio técnico, né, era exatamente o mesmo de hoje, né, do ensino médio técnico de hoje e desse novo ensino médio. Né? Era que esse ensino médio técnico ele ia garantir uma profissão para os jovens. Né? Era a sua chance de entrada no mercado de trabalho. Era um ensino médio que preparava o jovem, né, para conseguir emprego rapidamente. Né? Também muito parecido com a retórica de hoje. E tinha 2 outros. Né? Tinha o ensino médio científico, mais voltado para as áreas de biomedicina, né? Medicina, biologia e outros setores, né? Que, na verdade, já era para preparar o filho da classe média para cursar medicina, né? Preparar ele para o vestibular de medicina. Né? Se o vestibular, o Enem, concorrido hoje, imagina 50 anos atrás. E você tinha um terceiro, né? Que era o clássico, um nome maravilhoso, inclusive, que o jovem aprendia latim, grego, né? Lia grandes clássicos da literatura universal, que, na verdade, era um pré-vestibular, né? Era um pré-vestibular para quem tentar fazer direito. Né, que também, obviamente, não seria voltado, né, para o filho da classe trabalhadora, para as pessoas mais pobres. Né? Acho que a Ruth está com o microfone aberto aqui agora também, está vazando. Então você já tinha todo esse discurso, né, de que o jovem poderia optar por diferentes tipos de ensino médio. E a gente sabe muito bem que socialmente não é bem assim. Né? Você tinha naquele momento,
né, você tinha naquele momento já uma divisão do ensino médio por classe, né, por categoria, que encaminhava esse filho da classe trabalhadora para o ensino técnico, para ele continuar sendo trabalhador, e você encaminhava o filho da classe média ou para preparar ele para o vestibular de medicina ou para preparar ele para o vestibular de direito. Então percebam como que essa ideia do ensino médio como primeiro uma divisão de classes, né, cursos de ensino médio distintos para cada classe, né? E o ensino médio que prepara para o mercado de trabalho, como se o objetivo final da educação fosse simplesmente formar mão de obra, né? Que eles vão dizer que é a mão de obra especializada que vai resultar em empregabilidade, que também é outro discurso, né, falacioso, porque não é só, né, a formação, a qualificação da força de trabalho que garante empregabilidade, né? Existe economia, existe política de emprego, né, etc. Esse é um outro debate que a gente pode aprofundar ao longo do encontro de hoje, dos demais encontros. Isso não é uma retórica nova, gente. Isso é usado há mais de 50 anos atrás, tá? Não por acaso no período autoritário, né? Também, como foi feito aqui na fala inicial, é um momento que a gente vive hoje de ascensão, de consolidação de forças de extrema-direita, ideias muito parecidas retornam, né? Então vejam que essas coisas estão conectadas, né? Em relação à conjuntura atual, né, é bom lembrar que o novo ensino médio ele foi imposto a partir de 2017 pelo governo Temer, dentro do mesmo pacote, né, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, do teto de gastos, entre outras coisas, né? Então, e como todas essas outras coisas, essas leis não foram debatidas, né? A ideia é que se você vai fazer uma grande transformação na educação, isso tem que passar por um longo processo de discussão, tem que envolver os professores, os estudantes, né, as faculdades de educação, das grandes universidades de renome, né, fazer toda uma discussão com a população civil, né, coisa que não houve. Tá? Para quem não se lembra, para quem não estava antenado na época, o novo ensino médio ele surgiu da noite para o dia, foi assinada uma medida provisória pelo Michel Temer, que rapidamente passou pelo Congresso e se transformou em lei. A medida provisória foi transformada em lei pelo Congresso, naquela época, aquele Congresso presidido pelo Eduardo Cunha, né, o Congresso do Golpe, de 2016. Então, o ensino médio é parte do pacote do golpe, né? As reivindicações que nós tínhamos na época são as reivindicações que, na verdade, são as reivindicações históricas do campo da educação, né? Que é mais estrutura nas salas de aula, né? Equipamentos nos colégios, quadras de esporte, laboratórios de ciência, etc. E, principalmente, a valorização do docente, a valorização do professor. Não há, nem haverá educação de qualidade que não priorize o profissional da educação, né? Que faça com que os nossos professores possam trabalhar no único colégio, recebendo um salário digno, com boas condições de trabalho, né? Que com isso tenham condições de conhecer os seus estudantes, conhecer a realidade social dos estudantes, se dedicar, né? Criar laços de afeto com a escola e a comunidade que essa escola está inserida, né? Essas eram as reivindicações. Ao mesmo tempo que estava sendo imposto essa reforma do ensino médio de 2017, estava acontecendo, se vocês se lembram, aquela onda de ocupações, né, de colégios por todo o Brasil, começa em São Paulo, depois se espalha para todo o Brasil, exatamente, né, com essas pautas, né? Melhores condições de trabalho para os professores, melhores condições de aprendizagem para os estudantes. Então, ninguém reivindicou novo ensino médio, né? Ninguém reivindicou itinerários formativos. Essa é uma pauta que não é uma pauta de quem está no cotidiano da escola pública, que é onde estão 80% dos estudantes, que é onde estão a maioria dos professores, né? Então, de onde sai esse ensino médio? Bem, no contexto político, como a gente já colocou, esse novo ensino médio ele sai do pacote do golpe, né? Um governo ilegítimo que chegou, né, à presidência por uma conspiração política, né, que as imagens que a gente tem nas figuras de proa, Michel Temer e Eduardo Cunha, mas que por trás existia todo, né, interesses do capital interno e externo, né, de desmontar tudo que vinha sendo feito, né, nos últimos 10, 15 anos, né, do governo brasileiro, então, o governo Lula e Dilma. Tá? Então,
Da mesma forma como a gente teve uma regressão trabalhista, né? Depois de mais de 10 anos de valorização do salário mínimo acima da inflação, de Bolsa Família, de direitos trabalhistas para empregadas domésticas, né? A maior onda de greves da história do Brasil desde os anos 80, que acontece ali no espaço entre 2012 e 2015. Tá? Da mesma forma como se desmontou a Petrobras, a partir da Operação Lava Jato, da venda de refinarias, né? Dos preços do petróleo com paridade internacional, que acabou agora, né, alguns dias atrás, nesse novo governo Lula. Né? Da mesma forma, isso se desdobrou no campo da educação. E o que aconteceu no campo da educação que despertou o ódio daqueles que sempre tiveram poder no Brasil e que sempre ocuparam o banco dos melhores colégios, das melhores universidades do Brasil? Política de cotas nas universidades, né? Na escola básica, a obrigatoriedade do ensino de sociologia e de filosofia, né, no ensino médio, né, que para mim, aí é uma hipótese, né, não tenho como provar porque eu não estudo isso, mas uma hipótese. O ensino de filosofia e de sociologia no ensino médio obrigatório, ele foi um dos componentes que levou a essa ocupação de escolas em 2016, 2017, né? Enfim, tudo isso tinha que ser destruído, né? E como foi? Né? O golpe de 2016 ele é um golpe regressivo, ele é um golpe de destruição, e depois com a ascensão do fascismo aí a coisa piora mais ainda, né? A coisa vai para o genocídio, a coisa vai para, né, a catástrofe ecológica, a coisa vai para esse Brasil, né, mergulhado em violência que a gente vive hoje. Tá? Então, esse é o ambiente que surge esse golpe na educação. Né? A reforma do ensino médio ela faz parte, dentro do campo da educação, exatamente, Drica, da ponte para o futuro, que era a pinguela para o passado, na verdade, né, do Michel Temer. A reforma do ensino médio ele é uma manifestação no campo da educação de todo esse pacote regressivo que veio desde 2016 e do qual nós não nos livramos totalmente. Né? Nós mexemos um pouco na correlação de forças com a derrota do fascismo nas eleições de 2022, mas ele ainda está aí. Né? E essas forças do mercado também, que estão por trás da reforma do ensino médio, tem algumas pequenas contradições com o fascismo, mas em certas questões, e principalmente no campo da educação, eles dão as mãos dadas. Né? Os liberais e os fascistas dão as mãos em questões como essas. Né? Então, o que muda no ensino médio efetivamente? Né? Muda, primeiro, que as disciplinas tradicionais elas praticamente desaparecem. Né? As disciplinas elas são agrupadas em grandes áreas de conhecimento. Né? O governo federal é responsável por elaborar uma BNCC, né, uma Base Nacional Comum Curricular, que os componentes obrigatórios de cada disciplina, e essas disciplinas elas são englobadas em 4 grandes áreas do conhecimento. Né? Você tem a área de matemática, os conhecimentos de matemática. Você tem a área de linguagens, onde foram agrupados, né, os conhecimentos de português, inglês, artes e educação física. Né? Inglês, inclusive, como língua obrigatória. Né? Anteriormente você tinha também o espanhol como obrigatório e foi retirado o espanhol. Né? Uma terceira área do conhecimento, que são das ciências naturais, onde estão agrupados os conhecimentos de biologia, física e química. E uma quarta área, que é a das ciências humanas e sociais aplicadas, que é onde foram englobadas os conhecimentos de história, geografia, sociologia e filosofia. Há também uma quinta área, que seria o ensino técnico, para aqueles colégios que trabalham com o ensino técnico. Tá? Bem, e aí a partir dessas áreas do conhecimento, né, essas áreas do conhecimento elas podem ser misturadas e virar Caiu de novo, vamos ver se ele volta. Vamos lá. Tá falando. Você tem que tirar essa informativa, né? Vamos lá então. É isso, como você sempre faz. Bem, continuando.
Então, os conhecimentos das disciplinas eles foram agrupados, né, em áreas de conhecimento. Né? 4 áreas de conhecimento, né? A área de conhecimento de matemática, a segunda de linguagens, onde você tem os conhecimentos de português, inglês, educação física e arte, né? Em inglês como obrigatório, antigamente espanhol também era obrigatório, mas depois da nova reforma do ensino médio, espanhol é preterido, é retirado, só inglês obrigatório. Uma terceira área de conhecimento de ciências naturais, onde estão os conhecimentos de biologia, física e química, e uma quarta, que é ciências humanas e sociais aplicadas, onde estão os conhecimentos de história, geografia, sociologia e filosofia. Para as escolas técnicas, há uma quinta área, né, de conhecimento, que são os conhecimentos técnicos daqueles cursos que estão disponíveis no estabelecimento. A partir dessas áreas de conhecimento, misturando essas áreas de conhecimento, é que são formados os itinerários formativos. Tá? Quem faz os itinerários formativos? As redes estaduais. Né? Pela Constituição e pela nossa LDB, são os governos estaduais aqueles que são responsáveis pelo ensino médio prioritariamente. Né? Então, portanto, são as redes estaduais de ensino que vão formular os itinerários formativos, misturando, né, essas áreas de conhecimento, e aí se formulam dezenas de itinerários formativos. Né? Aí já há um problema, né, porque na verdade nós teremos 27 ensinos médios diferentes, né? Contando os 26 estados mais o Distrito Federal. E dos itinerários formativos formulados pelas secretarias estaduais de educação, que podem ser dezenas, quantos forem possíveis de serem formulados, as escolas vão escolher quais os itinerários formativos que elas vão ofertar, né, naquele estabelecimento, com um mínimo de 2 itinerários formativos. Né? Pode-se ofertar mais, mas o mínimo são 2 itinerários formativos por escola, escolhidos de acordo com a vontade das escolas, enfim, da reunião de professores, conselho escolar, o que seja. Aí já se abre alguns problemas, né, que a gente pode colocar depois. Mas, para além disso, há o problema da carga horária. Né? Por quê? A ideia do ensino médio, do novo ensino médio, é que se forme um ensino médio de tempo integral. Né? O que 99% dos pedagogos, professores, vão achar maravilhoso. Né? Escola de tempo integral é uma bandeira da educação brasileira desde sempre, né? E quase nunca realizada. Mas aí tem um problema. Né? Por quê? O antigo ensino médio, contando os 3 anos do ensino médio, ele totalizava 2.400 horas, né? Horas-aula, horas em sala de aula. 2.400 horas-aula, se a gente contasse todas as disciplinas nos 3 anos do ensino médio, daria 2.400. A proposta é subir para 3.000, né? Ou seja, 800 horas a mais de ensino médio, contando os 3 anos, as 3 séries, né? Isso dá, em média, mais ou menos, você subir por dia o tempo que o aluno ou a aluna fica em sala de aula de 4 para 7 horas diárias em sala de aula. Só que tem um problema. Por quê? O aumento dessa carga horária de 2.400 para 3.000, né, o novo ensino médio vai separar essas 3.000 horas, tá, com 1.800 horas para as disciplinas tradicionais e as outras 1.200 horas para os conhecimentos eletivos, né, para as disciplinas eletivas. Tá? Ou seja, se antes a carga horária era de 2.400 e ela era, obviamente, preenchida com as disciplinas tradicionais, agora a gente aumenta o total de horas de 2.400 para 3.000, mas a gente reduz, né, de 2.400 para 1.800 horas, né, o espaço para as disciplinas tradicionais. Então, na verdade, você aumenta a carga horária, mas você diminui a carga horária relativa aos conhecimentos tradicionais, que vão cair de 2.400 para 1.800. São 600 horas a menos. Né? Então, a carga horária das disciplinas tradicionais ela é reduzida, tá? As disciplinas, né, as anteriores, as antigas disciplinas são agrupadas em áreas de conhecimento. Então, não necessariamente você vai ter aula de história e de geografia, você pode ter área de ciências humanas aplicadas, utilizando conhecimentos dessas diversas disciplinas, né, por exemplo. E essa carga horária ela pode ser distribuída
entre as 3 séries de acordo com a vontade da escola, que foi deliberado na escola. Então, se ela vai pegar os conhecimentos das diversas áreas, né, e dividir de maneira igual entre as 3 séries, ou se ela vai jogar todo o conhecimento de uma determinada área toda numa única série, e na outra série ver outras coisas, isso fica a cargo da escola, né? Então, o que a gente tem visto, né, pelo relato dos próprios estudantes, é o que está acontecendo. As 1.800 horas de disciplinas obrigatórias estão sendo todas jogadas nos 2 primeiros anos do ensino médio, e no 3º ano do ensino médio estão se jogando as 1.200 horas das eletivas, né? Ou seja, justamente quando o aluno vai concluir o ensino médio e fazer o Enem, ele não tem aula das disciplinas tradicionais justamente no 3º ano. Ele só tem aula das eletivas. E o que são essas eletivas? Essas eletivas podem ser qualquer coisa, né? E o relato que a gente está tendo é que essas eletivas elas estão sendo preenchidas muito com conhecimentos de coaching, né? Muito com conhecimentos de autoajuda, né? Muito com conhecimento digital de empreendedorismo, né? E coisas muito vagas, né? E algumas delas viralizaram na internet, né? Inclusive, né? A que mais viralizou, tadinho, foi o brigadeiro gourmet, né? Todo mundo falando que estava tendo uma aula de como fazer brigadeiro gourmet na escola, né? Eu falei tadinho porque é tadinho do brigadeiro, né? Porque o brigadeiro acabou virando chacota, né? Virou a vergonha do ensino médio. Tadinho que o brigadeiro é um doce maravilhoso, né? O tradicional, não o gourmet, né? Mas o brigadeiro gourmet era uma disciplina, né? Outro colégio tinha aula de RPG, né? Outro colégio tinha uma disciplina chamada O que rola por aí, né? E na maioria na maioria dos colégios, o que vem sendo relatado pelos alunos, né, isso é uma questão muito, muito interessante, né, como os alunos estão tomando a frente de relatar através da internet, né, o descontentamento deles com o novo ensino médio que, né, nas palavras deles mesmos, né, não lecionam as disciplinas tradicionais, né, e, portanto, não preparam eles para o Enem. E realmente não prepara, porque todos os defensores de ensino médio, desde lá de 2017, né, agora eles deram uma sumida nesse sentido, né? Mas a retórica era justamente essa, né? Ensino médio não tem que preparar para a faculdade, tem que preparar para o mercado de trabalho, né? Essa é a função do ensino médio. O jovem ele quer algo que seja útil, né? No sentido utilitarista, né? Na vida dele. E é por isso que ele não gosta do ensino médio. A evasão do ensino médio é um grave problema. Ora, a evasão do ensino médio realmente é um grave problema. Há 10 anos atrás, metade dos nossos jovens não cursava ensino médio. Ou não entrava, ou se entrava, largava no meio. A taxa de conclusão do ensino médio, né, para a idade ideal, que é de 17 anos, era 50%, ou seja, metade dos jovens não concluíam o ensino médio. Esse era um problema, né? Mas a razão deles não cursarem o ensino médio não é porque as disciplinas ou o conteúdo das disciplinas não é atrativo. Isso seria um problema de currículo. O problema do ensino médio não é um problema de currículo, né? O problema do ensino médio é um problema estrutural, como a gente mencionou, das escolas, das condições de ensino e de aprendizagem, né? Das condições de trabalho dos professores. Esse é o grave problema do ensino médio. É um problema social, é um problema de financiamento, é um problema, né, de prioridade para a educação, para a escola pública. Não é um problema de currículo. Então, é um diagnóstico. Aliás, você achar o problema, né, certo, né, que é a evasão dos jovens, e propor uma solução equivocada, porque o problema não é um problema de currículo, tá? Então, para a gente começar esse debate, tá, eu queria trazer esses elementos para vocês. Como o ensino médio para todos, né, entre aspas, para todos, né, porque a gente vê que a evasão é muito grande, mas teoricamente para todos, é algo recente na história do Brasil, né, é uma invenção do século XXI, de 2006 para cá. Como ele sempre teve um caráter elitista e restritivo, e como essa nova reforma do ensino médio, ela é um pacote do golpe de 2016. Ela é uma regressão em termos pedagógicos, em termos de tudo que se discute hoje sobre escola pública, sobre avanço na pedagogia, formas de ensino, de aprendizagem, né, de ambiente escolar. Ela é um retrocesso e ela é uma medida autoritária, porque ela não foi feita com aqueles que interessam a escola pública, né? Que são os professores da escola pública, que são os estudantes da escola pública, né? Que são os intelectuais, os pedagogos do campo da educação, tá? Então, ela é uma medida autoritária que tem que ser derrubada, né? E essa é
a proposta do movimento estudantil, essa é a proposta dos sindicatos de professores, essa é a proposta da intelectualidade que se volta para a educação, é a revogação do novo ensino médio, porque, né, ela é uma medida autoritária, ela não resolve, ela aumenta o problema, né, e ela não é uma proposta exequível, né? Esse é um outro problema que a gente pode destrinchar ao longo do debate. O que vem se observando é que ela sequer um novo ensino médio, como ele está colocado nas ideias, ele é passível de ser implementado, né? Então, para a gente começar o debate, tem outras coisas para a gente falar, mas a gente vai ouvir vocês, e são 2 encontros sobre o novo ensino médio, né? Esse é o primeiro, né? Para a gente abrir o debate, acho que esses são os pontos iniciais. Passo a palavra aí para a Yasmin, para conduzir o debate e a fala dos demais colegas. Obrigado. Bom, muito obrigada, camarada, pela exposição. Bom, o Roberto, então, inicia o debate. A organização do debate vai ser feita através de inscrição. Como não tem tanta gente assim, tem 16 pessoas, dá para a gente organizar levantando a mão mesmo. E aí eu vou chamando para fala. Então, está aberta as inscrições, está iniciado o debate. Renan, pode iniciar. Bom, eu só fiquei refletindo aqui, enquanto eu via nosso colega fazer essa exposição, sobre como que o problema da educação no Brasil, no geral, é muito um problema de falta de foco, de se focar o debate naquilo que realmente interessa. E muitas vezes gastar muita energia com debates que não dizem respeito propriamente àquilo que são os problemas principais, né? Então, sempre causa muito barulhos, discussões como escola sem partido, esse tipo de coisa, e acaba pouco se discutindo, acaba ocupando pouco o debate público, aqueles problemas estruturais que foram citados aqui mesmo, que é o problema da falta de atratividade da carreira do professor, das próprias condições básicas mesmo da escola, das condições de ensino e tal. Então, eu acho que temos um papel muito importante nisso, em trazer para o debate popular, conversar com as pessoas mesmo sobre o enfoque naquilo que é principal, naquilo que tem sido o empecilho básico para o avanço da nossa educação aqui no Brasil. Massa, camarada. Levantei a mão, até agora eu não vi ninguém com a mão levantada, deixa eu abrir a câmera aqui. Eu ia aguardar mais um pouco para falar, mas acho que a sua fala vai meio que harmonizar com a minha, porque também me chamou a atenção isso na fala do Roberto, principalmente quando ele comenta sobre a pauta da escola integral, né? E aí eu percebo, né, quando saiu o novo ensino médio, na verdade, quando saiu o Ponte para o Futuro, eu li porque eu ainda no ensino médio era uma escola, a escola que eu fiz ensino médio era escola piloto, então a gente se deparou, né, não enquanto movimento organizado, mas os estudantes meio incomodados, e a gente foi ver o que se tratava de fato, porque isso já estava sendo ensaiado nas escolas públicas do Distrito Federal. E aí é muito perceptível como que esse agrupamento, né, foi feito sobre a apropriação de conceitos, né, muitas vezes debatidos, levantados pelo movimento estudantil, levantado pelos professores, tanto a escola integral, mas também a questão da interdisciplinaridade. Mas como esses conceitos são apropriados, né, e colocados nesse bojo que é o novo ensino médio. E aí queria chamar a atenção para isso, né, para esses 2 pontos, mas lendo a proposta do novo ensino médio, tem alguns conceitos, algumas chamadas, né, tipo
a autonomia do estudante, né? Como que é apropriado e revertido uma coisa completamente diferente do que, de fato, a comunidade escolar propõe, né? E isso é um desafio a ser tratado, porque, de fato, é o que a galera joga para despistar, de fato, um projeto que seja popular, né? Que seja engajado. E aí, inicialmente, né, muitos alunos brilharam os olhos com essa questão da escolha, da possibilidade de escolha, né, com as aulas não tão chatas, né, são as aulas do ensino tradicional. Porém, o que a gente viu, o que a gente está vendo é uma falta de opção, as empresas, né, o campo privado, né, se apoderando assim desses espaços, uma enorme carga para os professores que não são capacitados para explicar, para dar aula dos assuntos que estão sendo obrigados a ter que dar, uma redução que chega a fazer com que o professor simplesmente vá ter que recorrer a outros livros didáticos, porque o que se dá como livro didático atual está sendo algo totalmente superficial, né? Então, a carga do professor ela aumenta ainda mais. E, enfim, e um outro ponto que me chamou muita atenção foi essa questão financeira, né? Que o Roberto destacou, porque não há possibilidade, condições materiais para que numa escola pública onde se falta merenda, você consiga disponibilizar merenda para esse tempo todo dos estudantes na escola. Não há possibilidade de conseguir pegar e agrupar esses estudantes nos espaços escolares que atualmente a gente está tendo. Enfim, existe essa debilidade também que é um problema de condições materiais, mas toca também na questão pedagógica dos debates da educação brasileira que a gente vem discutindo e a gente vai discutir também na unidade 2 do nosso curso, mas esses pontos me chamaram a atenção para que a gente consiga, de alguma forma, sintetizar para que nas nossas lutas cotidianas, né, a gente consiga alinhar, articular e pensar estrategicamente o que a gente deve reivindicar e como a gente deve reivindicar, como esses desvios que a galera faz de propósito, né, para fazer com que a gente não consiga se organizar, como que a gente, então, aqui nesse espaço, debatendo esse assunto, a gente pode estar observando esses pontos e maturando esses pontos também para conseguir avançar nas nossas lutas mesmo, no que se toca o assunto da educação brasileira. Então, é isso a minha contribuição inicialmente, assim, para fazer coro com um camarada que falou anteriormente. Mais alguém inscrito? Bora lá, gente. Lucas, vamos lá, Lucas. Oi, gente, boa noite a todos. Olha, eu gostei muito da exposição, eu achei muito rica. Eu fico pensando como é essencial a gente considerar, né, que a educação ela não pode ter um teto de gastos, ela não pode ser limitada, porque eu acho que essa é a questão fundamental, porque muitas dessas mudanças que a gente viu nesse novo ensino médio são, como vocês estavam falando, né, perversão de uma pauta popular, de uma pauta, e a gente viu muito, eu me lembro muito bem de quando os movimentos estavam ocupando a escola e eles queriam ver coisas diferentes daquela reprodução que a gente já via no ensino médio anterior, né? E nessa tentativa, muitas vezes ficavam nessa ideia de dizer a gente quer ver coisas que sejam mais úteis para o nosso dia. E muitas vezes se perverteu isso colocando uma escola que simplesmente não tem condições de oferecer novidades e coisas realmente que possam mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que a questão fundamental é essa educação cerceada, né, que não tem um gasto limitado,
E isso a gente ainda está com muita dificuldade de superar, mesmo no governo Lula. Eu fico muito preocupado com isso. Eu vou deixar por aqui, minha explicação era mais isso mesmo. Roberto, você gostaria de comentar? Posso. Se ninguém mais for falar, ninguém mais. Enquanto o pessoal vai ensaiando aí as perguntas. Vai desinibindo, né? Então, acho que para a gente complementar, né? E a gente também precisa identificar quem são aqueles que têm os interesses, né? Nesse novo ensino médio, né? Porque, como a gente colocou, não era reivindicação de ninguém, né? Não era reivindicação do movimento estudantil, não era reivindicação do movimento dos professores, não foi uma reforma pensada pelas faculdades de educação, de licenciaturas, etc. Então, de onde sai essa ideia, né? Essa ideia sai dos grandes capitalistas do campo da educação, né? Essa ideia sai dos grandes capitalistas do campo da educação, né? Que são grandes empresas, né? Que têm fundações, né? Que foram construídas justamente para influenciar, né? O debate educacional. Então você pode ver, quando tem qualquer matéria sobre educação na grande imprensa, eles chamam logo um especialista do Todos pela Educação, do Movimento pela Base. O que são isso, né? Isso são fundações, né, financiadas, né, são ONGs, né, financiadas por grandes empresas, né? A Fundação Lehman, como já colocaram aqui no chat, né? Fundações de bancos, né? Bradesco tem fundação, Itaú tem fundação, tá? Empresas que investem nessa área, né? Natura, até iFood, gente, investe nisso, né? Essas fundações, né? Elas criam ONGs como Todos pela Educação, como o Movimento pela Base, onde eles constroem ali uma visão de educação completamente voltada para o mercado, né? Essa ideia de que a função da educação é formar mão de obra para o mercado, né? A ideia de que a educação ela tem que ter uma utilidade, né? Para o jovem trabalhador, para o jovem estudante que deve se tornar um jovem trabalhador, correto? E se tornam, na verdade, né, aparelhos de hegemonia, né, think tanks, que produzem ideologicamente no campo da educação o que essas grandes empresas querem. E elas dominam o debate público, né? E é curioso porque, enfim, os capitalistas hoje eles têm os investimentos deles em várias áreas. Então, o cara que tem investe na Folha de São Paulo, na Globo, etc., é o mesmo cara que investe nesses lugares. E aí vira um discurso uníssimo, né? Uma ditadura do discurso único, que você não tem ali a crítica, você não tem um contraponto, né? E aí você vê, o cara é do Todos pela Educação, o cara é professor formado em Massachusetts, não sei aonde, né? Passa uma credibilidade, e na verdade o cara está ali para defender uma determinada concepção de educação e evitar que outras concepções de educação apareçam. Então se dá um verniz, né, pedagógico, educacional, a uma coisa que é por ideologia. É curioso que muitas vezes a esquerda é acusada de ideológica, mas todo o discurso é ideológico, e a posição dele é puramente ideológica. É uma educação do capital, é uma educação elitista, né? E aí a gente tem que colocar, né, esses interesses das fundações, que são os interesses do mercado, dos grandes capitalistas, que encontram também os interesses dos gestores públicos, né? Os governos estaduais, as redes estaduais, são muito interessadas nessa nova reforma do ensino médio, inclusive neste exato momento, são os que mais estão lutando contra a sua revogação. Por quê? Porque eles descobriram que eles economizam dinheiro público, que eles precisam de menos professores, né? Junto com a reforma do ensino médio foi aprovado o notório saber, ou seja, os professores nem precisam mais serem formados em licenciatura para darem aula. Você pode chamar um engenheiro para dar aula de matemática, por exemplo, né? Ele não precisa ser formado em matemática, ter licenciatura em matemática,
Tá? Então, há uma desvalorização da carreira docente ainda mais, né? Que é um problema estrutural da educação brasileira. Tá? Esses gestores públicos, eles descobriram que eles podem pagar qualquer um para dar uma hora aula qualquer, né? Não precisa mais fazer concurso público, ter que pagar bem um professor formado numa educação pública, né? Numa universidade pública, que vai ter direitos trabalhistas, etc. Não, né? Então, e o senhor Camilo Santana, né, ministro do governo Lula, ministro da Educação, é a favor disso. Né? O Camilo Santana, ele teima em não revogar a reforma do ensino médio, né? E com isso ele está derretendo a base do governo Lula no campo dos professores, da intelectualidade, que é uma base que praticamente tem unanimidade de apoio ao governo, sabe? Porque insiste nessa reforma do ensino médio, porque tem um compromisso com os outros governadores, ele também governador, né? Teve uma longa experiência como governador do estado do Ceará, em diminuir os custos, né? Da contratação de professores na escola básica. Tá? Então, são os dois grandes atores que sustentam essa concepção de ensino médio. As ONGs e fundações financiadas pelas grandes empresas, que apostam na educação como trainee, de formação de mão de obra barata, e os governos estaduais que querem baratear os custos e pararem de gastar com a educação. Né? E aí tem 3 questões fundamentais. Né? Exatamente, a Isolda, que era lá da Educação do Ceará, do governo Camilo Santana, que hoje é a vice-ministra, né, a número 2 do Ministério da Educação, é totalmente ligado às fundações. Né? Para você ver como esse discurso, né, ele entra dentro da esquerda. Né? E aí eu queria trazer 3 conceitos que são importantes para a gente entender essa posição de educação do capital, uma educação conservadora, e que está muito presente nessa proposta do novo ensino médio. Né? O primeiro é a dualidade da educação, o segundo é o utilitarismo, né? Um pretenso utilitarismo da educação, e o terceiro que é a responsabilização, né, do fracasso escolar. Esses 3 conceitos eles estão juntos nessa, né, visão, nessa educação mercadoria, que é o cerne do novo ensino médio. Né? A dualidade escolar é a ideia de que aliás, é estrutural na história da educação brasileira. Né? Existe uma escola para o pobre e uma escola para o rico. Né? Existe uma escola que prepara para o mercado de trabalho, uma outra que prepara, né, uma escola integral de todos os conhecimentos, que prepara o filho do rico e o filho da classe média para dirigirem essa sociedade. Então, a escola dual, né, ou a dualidade escolar, ela é presente em toda a história da educação brasileira. Né? Então, a escola pública voltada para o filho da classe trabalhadora, para ele continuar sendo um trabalhador, e enquanto que as escolas de excelência, que são restritas para uma determinada classe, né, têm grades e qualidades completamente diferentes, totalmente distintas. Tá? É só pesquisar na sua cidade, no seu estado, as melhores escolas de ensino médio e ver se eles estão implementando o novo ensino médio. Não estão. Não estão. Né? Inclusive no âmbito público, os institutos federais, os colégios de aplicações das universidades, né, não estão implementando o novo ensino médio. Eles não vão abrir a mão da excelência deles, que são construídos há décadas, alguns há séculos, né, desses colégios, para implementar né, autoajuda, coaching, aulas de brigadeiro, ao invés, né, das disciplinas tradicionais. E pior, eles vão usar ainda o aumento da carga horária para colocar mais coisas, que eles têm estrutura para colocar mais coisas, e aumentar a desigualdade entre esses colégios de excelência e as redes públicas. Né? O segundo conceito que eu trago, que é o de utilitarismo na educação. Né? Essa ideia de que a educação tem que ser voltada para o jovem conseguir emprego, é uma visão muito utilitarista da educação, como, né, você aprende isso porque você vai precisar disso, né, na vida. Então, você acaba com a ideia real da educação. Para que serve a educação? Para que serve a escola básica? Para você formar um cidadão, para você formar um indivíduo de forma crítica, né, para ele entender o mundo, ele saber se expressar, seja por meio do texto, seja por meio da leitura, seja por meio dos conhecimentos matemáticos, para ele entender os fenômenos naturais a partir dos conhecimentos das ciências naturais, para ele entender os fenômenos sociais a partir do estudo das ciências humanas e sociais. É para isso que existe a escola. Né? E, claro, a escola como um espaço de sociabilidade. Né? As pessoas vão à escola porque elas precisam conviver com outros, elas precisam do outro. Né?
uma das questões do novo ensino médio também é que boa parte da carga horária pode ser feita em educação à distância, tá? Inclusive das disciplinas tradicionais, que parece que ninguém aprendeu com a catástrofe educacional que foi a falta do ensino remoto, na verdade, durante a pandemia, que os jovens não tinham computador, não tinham celular, aí todo mundo comprou tablet, gastou milhões e milhões de reais para comprar tablet, só para descobrir que os jovens receberam o tablet, mas eles não tinham sinal de internet, então eles não conseguiam acompanhar, né, as aulas, enviar os trabalhos online, né? A educação ficou offline, na verdade. Né? Ninguém aprendeu nada, parece que ninguém aprendeu nada com a catástrofe educacional da pandemia. Tá? Ela tem esse agravante conjuntural. Né? A reforma do ensino médio, ela permanece a implementação dela, mesmo nesse, né, momento pós-pandemia, que revela dados educacionais desastrosos. Né? Então, esse utilitarismo da educação, como educação só serve para alguma coisa, né? Você só vai aprender alguma coisa que você possa usar, né, imediatamente na sua vida, é um pensamento de educação muito pobre e que, obviamente, está dentro da reforma do ensino médio para a educação pública, da massa. Não tá, a educação não é utilitarista nos colégios de elite. Mesmo nos colégios de viés conservador, não é esse tipo de pedagogia que é utilizada. Né? E, por último, a responsabilização. Né? Ora, se a educação ela é voltada para o mercado de trabalho, se os conhecimentos científicos estão sendo retirados das disciplinas, estão sendo substituídos por conhecimentos que pretensamente vão levar o jovem à empregabilidade, né? Porque ele vai descobrir como ele pode ser um milionário na educação. Né? Tem disciplinas aí do novo ensino médio que é isso, como ser um milionário, como poupar para investir e virar um empresário, né? Se ele tem aula de empreendedorismo, se ele tem aula de coaching, né? Esse tipo de coisa, pois se ele tem tudo isso e depois ele não consegue, ele termina o ensino médio e não consegue entrar no mercado de trabalho, ele não consegue arrumar um emprego, a culpa é dele. Né? Então, a responsabilização do fracasso escolar cai em cima do próprio aluno. Como se não existisse a sociedade, como se não existe economia, como se não existe governo, como se existe política pública de emprego, né? Como se não existisse uma sociedade, uma economia baseada em exportação de bem primário e que, portanto, não desenvolve ciência e tecnologia e não abre todo um campo de empregos que poderia abrir a partir de uma mão de obra realmente especializada, né, e melhor qualificada. Né? Não tem. Então, o fracasso escolar, ele cai em cima, né, do aluno, que teoricamente teve todo o apoio, toda a formação para entrar no mercado de trabalho e não conseguiu, e obviamente também cai na mão do professor, que é um incompetente e que não consegue formar os estudantes de uma maneira que eles consigam sucesso na vida. Então, esses três conceitos, né, a dualidade escolar, a escola do pobre e a escola do rico, né, a educação como algo fechado no utilitarismo, né, educacional. Você só precisa aprender aquilo que você vai usar imediatamente na vida. Então não precisa de filosofia. Para que filho de pobre vai aprender filosofia? Se isso não vai te ajudar a arrumar um emprego. Né? E a responsabilização pelo fracasso escolar dentro do próprio... restringida ao próprio indivíduo. Né? Como ele teve todas as opções e fracassou, porque de quem é a culpa é dele. Né? Porque tudo foi dado a ele e ele fracassa. Então, isso está muito presente nessa educação mercadológica, nessa educação conservadora, que é, né, a visão do novo ensino médio. Obrigada, camarada. Temos mais algum inscrito ou alguma inscrita? Bom, temos uma questão que foi colocada pelo Sérgio, Roberto. E aí, como não temos mais ninguém inscrito, se quiser comentar essa questão, eu vou ler rapidinho aqui pra gente. Ele fala que a internet está caindo e tal. Bom, aí ele comenta, já um consenso geral do caráter de precarização presente no ensino médio e acho que também a necessidade dessa revogação integral. Aprofundando, acho que o problema maior são os critérios de avaliação do ensino público e privado, ENAD, ENEM, Prova Brasil, que é pautado pelo ideal de produtivismo,
Os critérios de avaliação da escola e o atrelamento do novo ensino médio ao vestibular tende a transformar as escolas em cursinhos. E esses critérios são anteriores ao Temer, são da época do Haddad. Alguém vai falar? Sei, não tem nenhum escrito, mas eu acho que a gente pode responder e fechar com o nosso encontro de hoje com essa resposta. E a Maju, só um minuto. E a Majuzinha, você segue dando o pontapé para os próximos passos do próximo encontro. Existe toda uma crítica, né, existe toda uma crítica às avaliações de larga escala, né, que foi citada aí no texto do Sérgio, né, Enem, etc. Que agora virou uma coisa só, né, que é o sistema SAEB. E o SAEB para o 2º ano do fundamental, para o 9º ano do fundamental e para a 3ª série do ensino médio, né, e mais, obviamente, o Enem, né. Por que há uma crítica? Né? Porque é a partir do desempenho em avaliações de larga escala que os rankings internacionais são medidos. Né? E para quem quer aprofundar um pouco no campo da pedagogia, da educação, sabe que as avaliações de larga escala, elas até dão dados importantes. Então, assim, tem que haver as avaliações de larga escala para coleta de dados, mas jamais para ranqueamento de instituições educacionais e muito menos nota de avaliação em larga escala como uma espécie de... me fugiu a palavra agora, mas como uma espécie de pré-requisito para se ter acesso à educação e para se ter acesso ao financiamento da educação, que é o que acontece muitas vezes. Né? O que acontece muitas vezes é que as escolas elas são orientadas, os professores são orientados a não repetir alunos, né? Ou colocam para fazer as provas, né, do sistema SAEB só os melhores alunos do colégio para aumentar a nota do colégio, porque aí os professores ganham um 14º salário, ou porque vai vir mais verba para a escola que tirar as maiores notas. Né? Isso é um absurdo, isso é uma completa alteração, sabe, dos princípios da educação. Né? Se você tem escolas que têm um baixo desempenho, é justamente elas que precisam de mais recursos. Tem que se fazer um levantamento nessa escola para ver o que está acontecendo que leva os estudantes de uma determinada escola a terem um desempenho abaixo da média. Tá? O desempenho do Brasil, quando todo ano a gente tem lá, publica resultado da prova PISA. Né? A prova PISA é uma prova patrocinada pelo Banco Mundial que mede os conhecimentos de leitura e de matemática, né? E só medir leitura e matemática, né, já é um corte bem, né, do que é importante, porque é isso, né, para essas grandes fundações, para o empresariamento da educação, o importante é que as pessoas leiam, escrevam e saibam fazer as 4 operações matemáticas e tá bom, não precisa mais nada não. Ninguém precisa aprender mais nada do que isso. Né? Na escola pública, na escola deles, eles aprendem outras coisas. Né? Mas para a massa é isso. Aprende a ler, escrever, operação matemática, está muito bom, obrigado. Então, eles medem, né, somente os conhecimentos de leitura e de matemática. Aí aparece lá, primeiro lugar, é sempre a Escandinávia, né? Finlândia, Dinamarca, Noruega, o Extremo Oriente, né? China, Japão, Coreia do Sul, Austrália às vezes aparece também, e o Brasil sempre aparece lá embaixo, né? Aí todo mundo, o fracasso do ensino médio, da educação brasileira, nunca melhora, né? Drica, seu microfone está aberto, companheiro. Nunca melhora, toda vez é o mesmo blá blá blá, né? Mas vem cá, o que esses outros países fizeram para ter nota tão alta? Aí isso ninguém quer, né? Vai lá ver na Finlândia esse professor dá aula em 5 escolas ao mesmo tempo. Vai lá ver no Japão se professor ganha um salário mínimo. Né? Vai lá na China ver se professor está dando hora-aula por contrato. Né? Não é concursado público. Isso não se quer trazer. Né? Então é curioso como a nossa elite do atraso,
ela é tão colonizada, ela acha que o Brasil é horrível, a cultura brasileira é rebaixada e tudo que vem de fora é melhor. Mas o que tem lá fora que é bom é isso, eles não querem importar. Né? Eles querem importar arma igual nos Estados Unidos para ficar todo mundo atirando um no outro. Agora pior, atirando dentro da escola um no outro. Aí o que tem de pior na sociedade americana eles querem importar. Né? O que tem de bom em outras sociedades eles não querem importar. Vai lá ver o que esses países fizeram. Né? Vê lá se o professor não é bem remunerado. Vê lá se ele não dá aula apenas num colégio. Né? Vê lá se as salas de aula têm no máximo 25 alunos. Não tem 40, 45 alunos como a escola pública tem. Né? Então, toda a estrutura para uma educação de qualidade, né, que passa prioritariamente pelo profissional da educação, né, isso não se dá. Né? Quando você precisa ir à justiça, você quer ser defendido por um bom advogado, que ganha bem, que tem uma formação numa universidade de excelência. Né? Se você tiver que fazer uma operação, você quer o melhor cirurgião, o cara vai mexer no teu corpo. Né? O cara pode salvar a sua vida ou não. Né? Ora, quando você entra no avião, você quer que o piloto do avião seja muito bem qualificado. Né? Então, por que na hora da educação não tem que ser o melhor professor, formado na melhor universidade, com o melhor salário? Né? Educação, que é o mais importante de tudo, porque forma todos os outros, aí não, aí pode ser qualquer coisa. Né? Então, percebam como a nota do Enem, a nota no antigo no ENAD, a nota no sistema SAEB, aquele dado ele não pode ser como qualquer dado, ele não pode ser interpretado de maneira vazia, ele tem que ter uma interpretação intelectual sobre o que ele está mostrando. E ele jamais, nunca, ele pode ser usado como critério para pré-requisito de acesso a direitos. A educação de qualidade, uma escola que funcione, um professor bem remunerado, isso é um direito de qualquer cidadão brasileiro. Não pode haver pré-requisitos para a exerção de direitos. Aí a gente sai do campo da democracia liberal. Estamos falando de revolução, marxismo, nada disso. Se tem um monte de países aqui, com exceção da China, nenhum deles é socialista. Todos eles têm sistemas de educação de qualidade. Tá? Então, a exerção de direitos não pode ter pré-requisitos. Tá? Então, há uma crítica muito forte no campo da educação sobre as avaliações em larga escala. Não que elas não tenham que existir, mas para o que elas estão sendo utilizadas hoje. E isso, novamente, também é algo que penetrou, inclusive, no campo da esquerda. Né? Porque ela é financiada por essas fundações que vão vender cartilhas, cursos online para os estudantes e para os professores serem preparados para fazer essas avaliações. Aí você deixa de ter educação, deixa de ter as avaliações feitas pelos professores e o colégio vira uma máquina de fazer teste para preparar para o Enem, para preparar para as escolas, para o sistema SAEB, né? Para fazer a prova PISA, etc. Ou seja, ao invés de você avaliar para isso contribuir na melhora da educação, você faz uma educação que é feita só para avaliar. Você inverte a lógica. Né? E isso acaba com todo o viés de libertação que a educação pode promover na consciência do indivíduo. Acho que é um pouco isso. Massa, camaradas. Bom, chegamos, então, ao final do nosso primeiro encontro da Unidade 1. E Maju tá por aí? Vamos ver Oi, tô sim. Beleza. E a Maju vai dar alguns informes, vai relembrar um pouco da metodologia para que no próximo encontro a gente consiga estabelecer a metodologia conforme a gente pensou. Tem uma das coisas que eu queria lembrar, Majuzinha, para a gente tentar organizar o próximo expositor, os próximos expositores ou expositoras. Só para lembrar. Tá, vocês conseguem me ouvir bem, gente? Então tá. Vou mudar aqui de aba rapidinho para pegar a questão da nossa metodologia. Então, a ideia é que os encontros comecem com a gente debatendo entre nós, né? Talvez nesse próximo encontro a gente faça um espaço sem um expositor inicial. Essa é a nossa proposta inicial, assim. Não necessariamente alguém que pegue o texto e discorra sobre ele, fique muito tempo falando sozinho. A ideia mesmo é a gente começar o debate aí com, acho que umas 2 pessoas, trazendo as suas formulações iniciais e instigando
as trocas através dessas perguntas norteadoras que a gente já organizou. Eu vou trazer elas aqui, depois a gente vai reforçar para vocês de novo. Acho que tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. E aí a ideia é que o debate seja bem fluido mesmo, assim. A gente vai ter essas questões norteando o texto, mas sempre trazendo outras mediações junto, tá? Só um minutinho aqui que eu tô abrindo aqui. Aí as questões que a gente pensou são 3 para essa discussão sobre a militarização das escolas, que é o nosso encontro 2. A primeira questão é identificar 3 palavras-chave que lhe chamaram mais atenção durante a leitura do material, até para a gente poder fazer esse exercício de identificar categorias para o nosso estudo, as temáticas mais centrais, como elas se relacionam dentro de um assunto específico. É uma série, esse encontro ainda vai ser uma série de matérias de jornal, enfim, textos mais curtos, não tanto acadêmicos, mas a gente achou que é interessante para a gente poder fazer esse exercício para além dos textos acadêmicos também, para poder fazer essa ponte entre o que a gente tem de acúmulo teórico na análise das notícias do cotidiano. Além dessas questões das 3 palavras-chave, a gente pensou outras 2 perguntas para vocês. A primeira delas: entendendo a educação como um direito, você consegue identificar problemáticas na militarização das escolas? Quais? E a pergunta 2 é: de que maneira esta questão incide em sua realidade? Pensando no contato que a gente tem com a educação, né, seja enquanto estudantes, seja enquanto profissionais que podem atuar diretamente na política da educação, ou talvez não tão diretamente enquanto educadores, né, talvez nas outras categorias de profissões que a gente viu aqui, para a gente poder fazer esse exercício mesmo, assim. E aí a ideia é que a gente tire hoje 2 pessoas para fazer esse trabalho de trazer as suas formulações. A gente vai escrever, Maria, vamos mandar no WhatsApp para vocês e depois no e-mail também. Aí a ideia é que essas 2 pessoas que a gente tira aqui hoje, de preferência voluntárias, tragam essas suas formulações, o que eles refletiram durante as leituras, pensando nessas questões, coisas além também, para a gente poder fazer essa troca bem, bem natural mesmo, assim. Alguém se manifesta? Alguém tem interesse? Bora lá, gente. Socializar a exposição. A ideia é que seja bem ativa mesmo. Inclusive, é pedagogia ativa, né, Maju? E essas questões vão nortear. A gente vai disponibilizar, inclusive, no PDF, né, com as questões. No próximo encontro, a gente vai ter isso já pronto. 2 pessoas. São questões mais genéricas, né, para iniciar o debate e a gente conseguir falar um pouco sobre as matérias. Tá, beleza. A Estela falou sortear. Eu adoro essa opção. Sortear aqui da minha cabeça. Opa! Alexandre. Eu penso assim, olha, gente, eu acho que a gente poderia ou sortear, ou então, na próxima, né? Todo mundo teria seu pensamento sobre a coisa, então qualquer pessoa que falasse, falaria com muita propriedade. Muito bom. O que você acha, Maju? Você pode repetir? Eu não consegui ouvir muito bem, porque foi bem baixinho. Vou colocar o fone bem pertinho do meu ouvido. Foi exatamente o que eu escrevi, né? Ou sorteia, né? Ou então, no nosso próximo encontro, vai obrigar que todos se apropriem do questionamento, né? Então, qualquer pessoa que falar, vai falar com propriedade. Eu acho que pode ser. Aí a gente vê como funciona a dinâmica também, né? A gente pensou essa dinâmica justamente para o pessoal se colocar, ser uma questão de ser uma metodologia mais ativa mesmo. E aí a gente vê como ficam as nossas trocas. Se todo mundo se comprometer com as leituras e trabalhar a leitura junto com as questões e trazê-las no debate, eu acho que é bem tranquilo. Aí a gente pode ir vendo como funciona.
Bom, beleza. Então, o que fechou aqui como encaminhamento é que essas respostas, elas vão ser, essas 3 respostas, né, vão ser produzidas por todos. Então, as perguntas norteadoras, a Maju vai estar disponibilizando, já disponibilizou aqui no chat, mas a gente vai disponibilizar um PDF com todas, até com os próximos encontros, as perguntas dos próximos encontros, para todo mundo ir vendo mais ou menos, sentindo como vai ser o espaço, tá? E para enfatizar, essa é a unidade 1. A unidade 1 ela tem várias reportagens, para a gente lidar mesmo, antes de entrar na parte teórica, com as questões que estão acontecendo, né? Qual é o debate atual, o que está rolando. E aí, na unidade 2, a gente com certeza vai precisar de expositores, porque são textos um pouco mais demorados, entendeu? As perguntas vão continuar aparecendo para que todos possam participar, até para desinibir a galera, né? Eu vejo que ainda está um pouco a galera não conseguiu ler ou também não está conseguindo participar, e tudo bem, isso é bem normal, mas para que a gente consiga se desenvolver, para que a gente consiga conhecer uma ao outro e tal, ser um espaço realmente de troca, um espaço que vocês possam estar à vontade, tá bom? Então, próximo encontro sobre a militarização das escolas, todos os links, né, para as reportagens já estão disponíveis naquele PDF, né, vocês podem acessar a pasta, e nos encontramos com essas respostas que todos vão poder estar apresentando sobre o tema, certinho? Muito obrigada, gente, pela participação de hoje, boa noite a todos. Mátria livre, venceremos. Boa noite, boa noite. Venceremos. Boa noite, gente, venceremos.